Opa, teste, beleza. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar primeiro, na primeira parte, só ter certeza, né, de que você tá pegando as rotas certas, né, porque algumas fases tem alguns skipzinhos secretos, então eu vou mostrar essas rotas corretas primeiramente, e depois eu vou mostrar alguns trickzinhos menores, né, que salvam 2 segundos por tela ali, por cada capítulo. Então, de rota mesmo interessante, ou skipzinho secreto, o primeiro é só lá no capítulo 2, a gente tem aquela sala vertical, né, essa aqui, e daí tem um skipzinho aqui, né? Você pode pular a parte da esquerda só vindo por aqui, beleza? É um skip interessante. Também vou comentar da ordem da Huge Mess, né? Da grande bagunça do resort. Tipo, uma rota otimizada aqui da Huge Mess, porque você pode escolher, né? Se você faz por essa área vermelha primeiro, ou pela verde, enfim. Mas a rota mais otimizada é a gente fazer baixo, cima, direita. Isso porque quando a gente faz a rota de baixo aqui, a gente já sai perto do Oshiro, certo? Já sai do Oshiro aqui. Aí a gente vai fazer a de cima. Depois que a gente faz a de cima, a gente já sai o quê? Perto do Oshiro novamente. Então a otimização é basicamente feita para isso. Para você salvar tempo nesses finaizinhos e não se complicar. Agora é só de rota, assim, só lá no capítulo 5, né? Que a gente tem o skip da chave, que depois dessa parte aqui da cutscene, você vai lá pra frente, deixa eu ir acelerado. Daí daqui você já pode ir só pra frente. Pegar essa bolha. E daí tem uma bolha secretinha aqui, certo? Que você skipa ter que pegar a chave e ativar lá embaixo aqui, né? E daí segue pro resto da fase. Isso além do Search Skip, né? Que foi ensinado no primeiro vídeo dos principais tricks. Que é basicamente fazer um reverse aqui e seguir. Que também skipa outra chave. E agora tem também no capítulo 6, né? Vamos lá. Tem um skipzinho secreto, não é tão grande, mas depois da queda, você vai dar um super, né? Você vem aqui. E aí, para você se encaixar nesse espaçozinho de espinho, basta você gravar aqui. Daí gravou, caiu para a esquerda. Aí você pode só vir pra cá e tentar cair por esse caminhozinho. E não tem problema se morrer, porque vindo por aqui você ganha um checkpoint, certo? Beleza. E agora no capítulo 7 tem 2 trenzinhos a destacar. Só ter certeza que eu já vi alguns iniciantes nas primeiras runs. Depois dessa tela aqui, né? Que você vem pra cá. Eles vão lá pra direita pra prosseguir, né? Porque tem 2 entradas nessa sala. Aqui pela direita e pela esquerda. Mas você já pode ir na primeira, que é mais rápido e inclusive mais fácil. Só faz isso aqui e GG. Você só segue pra direita. E também tem aqui nos 1500 metros, depois da sala grande aqui. Depois, em vez de você ir pra essa sala na direita, você pode só quebrar esse trem aqui. E aqui você vai dar um Extended Hyper. E seguir pra cá. Também tem esse skipzinho. Uma rotinha no 2000 metros. Em vez de fazer aquela sala indo aqui pra direita e tal, você pode só pousar aqui na quininha, dar 2 dash pra cima e all bounce. Certo? Ou se o all bounce estiver difícil, você pode brincar com essa transição aqui. Beleza? E aí você só vai fazer a sala normal. Ok. Bom, então agora vamos para os trickzinhos menores da run, né? Que tem setup, são altamente recomendáveis, que salvam ali de 1 a 2 segundos que seja. Vamos aí, capítulo a capítulo. Nessa aqui, a gente quer fazer um wave dash aqui para parar nessa parede aqui. Daqui é um spike jump que de primeira pode ser assustador, mas com esse setup, quando você cair dessa parede aqui, você pode sempre pular e nunca vai morrer. Você vai pular, cair reto e pular. E depois da diagonal, GG. Já na tela seguinte tem outra também. Se você for acostumado com neutral jumps, que é basicamente como você vai dar um neutral, né? Aqui, como que a gente dá um neutral? A gente quer pular da parede sem tá segurando o grab, porque isso acontece, ó. Quando você pula da parede sem segurar a grab, você vai sempre a mesma distância. Então a gente vai pular da parede sem segurar a grab e logo depois já vai segurar para a direção da parede de novo. Quando você pegar o timing disso, ó, você vai poder escalar sem gastar estamina. Então, essa é a ideia que vai precisar de alguns que a gente vai precisar saber para alguns dos skips.
E nessa tela a gente pode pegar a mola, né, dar 2 climbzinhos nesse zíper pra sair dele e ficar dando neutro, até chegar nessa parede aqui. Nessa parede aqui a gente pode gastar o resto da estamina até a metade desse trem aqui e pular. E dar o up dash que funciona. Então também funcionaria assim, a gente vem, neutro, 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 escalou. Pode ser um skipzinho interessante. No segundo capítulo, tem esse aqui que a gente pode, que é meio setupado, que a partir dessa tela, você pode dar um dash reto e depois um wave dash que você pode passar por baixo dessa tela. Certo? E aqui, no que você parar aqui, já tem o skip da tela seguinte. Ou você pode tentar dar um diagonal e corner boost, para já ir para a próxima tela assim, dessa maneira. Se você escolher fazer assim, você vai querer dar um wave dash assim que entrar na próxima tela. E aí, a gente vai querer dar o diagonal assim que a gente chegar na primeira linha do espelho, né? Na borda esquerda do espelho. Essa é uma visual cue boa para quando deve se dar o diagonal. Daí, no que ela passar do espelho, do bloco empedrado ali, você já pode pausar e pular a cutscene. Que a gente vai estar aqui dentro. Skipa a partezinha de você ter que vir aqui, skipar a cutscene, pular e tal. Mas se você não quiser dar o corner boost, se você só vem aqui, você pode vir aqui e daqui dar um wave dash e fazer a mesma coisa. Enfim, esse é o skipzinho do resort. Tem um super para pegar a chave aqui interessante. Quando você chegar aqui, em vez de você ter que ir lá pra direita, escalar e tal, ou ter que ficar brincando com esse trem de transição de tela, você pode simplesmente parar nessa primeira nevezinha aqui, você vai dar um super e um diagonal. Depois que deu o diagonal, você vai esperar ela ganhar um pouco a altura na transição e dar outro diagonal. Então super dash, diagonal, esperou, porque na transição ela ainda está terminando dash, ela ganha uma alturinha. Então deu o super, diagonal, na transição esperou um pouco, ela ganha a altura e dá outro diagonal. Certo? Tem um spike jumpzinho aqui interessante. Geralmente um setup legal para esse spike jump daqui é você simplesmente ir andando na transição e assim que der a transição você vai dar o pulo full para a esquerda. Ó. Deu a transição, você pode pular full e acionar o segundo botão de pulo nessa quina aqui. A ideia aqui é pular no corner sem estar olhando para a direita, porque o que faz você ficar vivo nesse trick e não morrer para os espinhos é que você não pode estar indo na direção deles. Então aqui, normalmente veio da transição, pulou full, acionou o segundo botão de pulo, ainda assim segurando para a esquerda no corner. E daí só depois que a gente fizer isso, tipo, ó, só depois que a gente passar mesmo, a gente para, dá o dash para cima e volta, beleza? Na read de skipzinhos interessantes a gente tem o art, né, que é essa tela aqui. Geralmente a gente vê os caras fazendo isso aqui, né? A rota mais otimizada é essa. Mas se a gente for tentar sem saber disso, ó, se eu tento dar o diagonal normal eu morro. E por que que antes eu consegui? Tipo, quando a gente entra com um demo dash pra bolha, a bolha sobe 2 pixels. Então é isso que faz funcionar, é isso que faz esse diagonal funcionar. Então a ideia aqui é simplesmente ou você parar aqui, dar um up dash com demo, né? Ou você dá um demo diagonal aqui mesmo e daí fazer isso aqui. Então a única dica aqui é entrar com um demo dash e conseguir dar o diagonal para direita. Já na tela seguinte aqui, essa tela aqui, é só você, tipo assim, você pode dar um wall bounce, você vai chegar nela dando um wall bounce e depois só ficar apertando o pulo, sem direção. Porque só chutando a parede, o vento vai te levar pra cima, assim, ó. Basicamente isso. Se você só ficar apertando o botão de pulo, já vai passar. Logo numa tela seguinte, esse spike jump aqui, você pode só pegar o bloco e fazer isso, certo? Tem um spike jump aqui embaixo, que você pode tentar fazer, ele não tem muito setup, e eu só recomendo ele se você estiver acostumado com o segundo botão de pulo. Você vai tentar pular só segurando pra cima, aciona o segundo botão de pulo só segurando pra cima depois. Mas eu não recomendo tanto não salva tanto, não tem muito setup, é mais dificinho, se você pegar o bloco você não perde muito tempo. Mas o que eu queria falar é isso aqui, tem essa estratégia aqui do duplo wall bounce, né? O que é importante para ela? A gente vai dar o wall bounce só depois da transição, certo? A ideia é só dar o dash aqui e depois da transição dar o wall bounce. E pro segundo wall bounce a gente vai mirar beijar esses espinhos aqui, ó.
Você tá vendo que aqui eu não morro? Porque a hitbox do spin é bem pequenininha mesmo, ó, em relação ao que ele aparenta. Pra isso o all bounce dar certo, a gente tem que estar praticamente beijando ele. Então o que, que a gente vai fazer? Vai pegar esse all bounce. No que tiver beijando o espinho, a gente dá outro. Ó. E aí vai dar o outro all bounce. Nessa outra tela aqui, só para ajudar a ficar mais consistente nesse skipzinho, a gente pode trazer o bloco e ficar aqui. No que esse bloco te empurrar até essa montanha vermelha que está na frente da Madeline, é o spot para você dar um Hyper Dash, né, estendido. E aí quando a gente estiver nessa vina aqui onde eu tô agora, é o ponto da gente poder dar o dash diagonal e terminar a tela, certo? Então, ó, montanha vermelha, spotzinho, beleza. Vamos pro capítulo 5, mostrar outros skips. Um skip que pode ser meio chatinho é esse aqui, que a gente quer evitar a sala da esquerda, né? Porque normalmente a gente vai lá pro fim da esquerda para pegar a bolha e ir pra direita. Mas a gente pode evitar isso só dando um wave dash aqui e um diagonal para ficar mais seguro aqui. No que cair, você vai dar uns dashes para baixo para manter, né, esse bloco aqui embaixo. Você quer que ele esteja parado, ele não pode estar subindo para dar certo. Então você vai estar aqui, dê os dash para baixo, você vai pular para a esquerda desse bloco e dar um wave dash. Esse costuma ser mais fácil. Ó, se você não for muito para a esquerda do bloco, se você tentar dar do meio, você não tem muito espaço. Então fez assim, quando você vai para fora do bloco para a esquerda, costuma dar mais certo. Beleza, aqui é só você não dar fast bubble, que você consegue cair ok. Esse também é um skipzinho legal que você pode fazer durante as runs, né? Se você entrar na bolha e der o dash, você ativa a bolha mais rápido. Nesse caso dessa sala não é recomendável, né? Pra você fazer o ciclo certo. Mas no geral das outras bolhas, se eu for sem dar fast bubble, olha quanto tempo vai durar, né? 0,4. E se eu ativo... E se eu der dash assim que eu entro na bolha, dá pra ir mais rápido. Então, no geral das bolhas, você quer tentar ativar ela mais rapidinho dando dash. Só nessa sala aqui não. Porque se você entrar sem fast bubble, você consegue cair certinho aqui. E no capítulo 6, a gente tem dois... Mais ou menos, né? Aqui a gente pode abusar dos neutros novamente, assim como na City. A gente vai vir pra essa parte, dar um all bounce, escalar e dar neutro até o fim. Normalmente a gente vai precisar de 2 neutros para completar essa parede inteira, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Geralmente é isso. Skip a gente tem que pegar essa pena aqui da direita. E aqui nessa tela a gente tem o que o povo fala que é Madeline Boost, né? Muita gente tem suas visual kills diferentes. Eu particularmente fico no Kevin aqui no cantinho até eu ver essa parte aqui, ó. Essas duas pilastras juntas, uma grande e uma pequena juntinha, certo? No que eu vi elas, o cabelo tá indo pra trás. Quando o cabelo começar a voltar pra frente, a gente vai dar um Hyper Bunny Hop curtinho e continuar segurando baixo direita pra ela ir agachada, certo? Ó, voltou. E aqui, a parada pra gente poder pular cutscene, o trigger de cutscene tá bem nessa pedra que eu tô embaixo. Então a partir do que ela passa da pedra, eu já posso aqui, ó, pular cutscene. E ele vai automaticamente, ficando mais ou menos assim, ó. Ó, vi o trem, o cabelo foi e voltou. Basicamente isso. E um adendo aqui para você salvar tempo, como tem muita cutscene que a gente tem que skipar na rota do N%, é recomendável você ter um botão blindado para baixo e confirma junto. Porque aí você pode só apertar Start e esse botão, que skipa a cutscene rapidinho. E agora vamos pro Summit. Skip da chave, né, dos 2.500 metros, que em vez de pegar aqui a bolha e para baixo, pegar essa bolha da direita para pegar a chave, você pode só vir aqui direto. E aqui é outro skip que é beneficiado por ter um segundo botão de pulo. A ideia é pular desse corner, segurar o climb jump e você meio que bufferar, apertar antes que seja possível o pulo. Isso quer dizer que ela vai pular do lugar mais alto que dá. Então a ideia vai ser fazer isso, só que neutro. Que a gente quer que ela vá um pouquinho para direita. Então, ó. E daí, quando ela passar por ele, quando ela vier aqui, você vai acionar o segundo botão de pulo. Certo? Ou também dá pra fazer com um botão de pulo, mas é um pouquinho mais difícil.
pode ser um pouquinho mais inconsistente. E para terminar, aqui no final do 2.500 metros, você pode usar o Demo Dash para facilitar esse skip dos botões aqui, né? Usar o Demo Dash para passar entre os espacinhos facilita bastante, porque diminui a hitbox dela. E lembrar também de, quando estiver passando nesses buraquinhos, não segurar a grab, porque quando você não segura a grab, você meio que deixa o jogo te corrigir para baixo às vezes. Segurar a grab pode te atrapalhar de maneira geral, pelo menos nesse lugar. Fechou? Então acho que para os skips e para as rotinhas desse vídeo é mais isso mesmo, já ficou até longuinho. Valeu!